nosso curso com Maria, Mãe de Jesus, estamos vendo que espaço, que lugar ela ocupa no Novo Testamento. Já vimos que os 27 livros do Novo Testamento foram escritos por 8 autores, dos quais 4 falam de Maria diretamente, um fala dela indiretamente, que é Paulo, na carta aos Gálatas, que diz que Jesus é nascido de uma mulher. Se nós formos seguir a ordem cronológica, depois quem escreveu sobre Maria é o evangelista Marcos. Seu evangelho é situado no ano 64. Depois vem Mateus, que escreveu entre o ano 70 e 80. E o evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, também escritos por Lucas, em torno do ano 70. E finalmente o evangelho de São João, que também escreveu o Apocalipse, entre os anos 90 e 100. Então, nós seguindo esses autores, nós vamos ver como progressivamente eles foram se debruçando sobre a figura de Nossa Senhora. E nós vamos agora começar então a apresentar o que Paulo escreveu aos Gálatas. É uma passagem que é clássica, que é importantíssima dentro da Mariologia. Porque nesta carta, que, repito, ou Paulo escreveu no ano de 49, quando estava na Antioquia, ou entre os anos, que é o mais provável, entre os anos 53 a 57, quando estava em Éfeso. Aliás, nós sabemos que os antigos não tinham o nosso costume de datar as cartas. Nós, a primeira coisa que fazemos, colocamos a cidade, o dia, o mês e o ano, para a pessoa saber quando escrevemos. Eles não tinham essa preocupação. E então, pelo contexto da carta, às vezes pelo estilo, que se procura, às vezes, descobrir, ou por nomes a que faz a referência, tentamos situar em que época foi escrita aquela carta. E essa passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, eu vou ler também, aliás, o versículo 5, é importante ressaltar aqui o seguinte: Paulo está falando da lei e de Cristo que veio para nos libertar da lei. Aliás, trouxe uma outra lei, a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, Paulo escreve assim em Gálatas 4, versículo 4, e também vou ler o versículo 5. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Nós sabemos que nesta fase, provavelmente entre os anos 53 a 57, já começavam a duvidar que ou que Jesus Cristo fosse Filho de Deus, um grupo, ou que ele realmente tivesse se encarnado, e um grupo até mais forte. E essa insistência de Paulo ao dizer que nasceu de uma mulher é para dizer, ele tem a nossa carne. Ele é Deus, o Verbo eterno, que existia antes do tempo e do espaço, que existia sempre com Deus e que se encarnou, assumiu a nossa natureza humana e a natureza de uma mulher, verdadeiramente da nossa carne. A menção, a referência a Maria nesta carta aos Gálatas, repito, é somente indireta. Não fala o nome de Maria, não diz que nasceu de Maria, de uma mulher. Paulo explica que Deus entrou em nossa história, quis vir ao encontro da humanidade e, para nos salvar, desceu lá no fundo da nossa natureza. Foi lá onde estávamos, no pecado. Mais tarde ele vai dizer em outras cartas, se fez pecado para nos elevar à dignidade de filhos de Deus.
E aí ele coloca no cruzamento da história, do tempo e da história, a pessoa de Maria, ou como ele chama, na plenitude dos tempos. Isto significa que Deus foi preparando, portanto, a vinda do seu Filho. Vemos o Antigo Testamento, as promessas, a formação de um povo, o cuidado com este povo. E quando, assim, diríamos assim, estavam no momento máximo, há uma verdadeira explosão no mundo com a encarnação do Filho de Deus. Então, a encarnação, encarnar-se, tomar a nossa carne, eu faço um parênteses, que não tem nada com reencarnação. É assumir a carne humana. O Verbo que está junto de Deus vem até nós, assume a nossa carne, torna-se em tudo semelhante a nós, menos o pecado. Reencarnar-se, essa doutrina da reencarnação, é outra coisa totalmente à parte, é a vidas sucessivas em encarnações sucessivas. Mas aqui estamos falando da encarnação do Filho de Deus. Então, para que nós, diz Paulo, pudéssemos ser verdadeiramente filhos de Deus, ele assume a nossa natureza. Nesta encruzilhada está Maria, repito. Ela dá a nossa colaboração, a colaboração da natureza para a encarnação do Verbo. Então, é muito precioso esse testemunho de Paulo. Paulo quer mostrar a importância do lugar de Maria, a escolhida por Deus, a cheia de graça. Por isso que Deus a fez cheia de graça, pela missão que ela receberia do Pai Eterno. Veremos depois justamente isso. Ela foi agraciada não pelos seus méritos, mas porque Deus tinha um plano sobre ela. E esse plano era nos dar o seu Filho Jesus. Então esse texto, Gálatas 4:4, que diz, de forma muito assim, de passagem, que Jesus Cristo nasceu de uma mulher, esse texto que provavelmente é escrito entre os anos 53 a 56, é assim um marco na Mariologia, porque cronologicamente é o texto mais antigo que temos a respeito daquela que Deus escolheu para essa missão tão sublime, que é a de ser a mãe do Salvador que assumiu a nossa natureza humana. No próximo bloco nós vamos entrar no Evangelho de Marcos. Me aguarde um pouco.